Em 1980, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos encomendou um estudo técnico ao coronel reformado Trevor N. Dupuy e ao historiador militar Martin Van Creveld. O objetivo era medir a eficácia em combate dos exércitos que participaram na Segunda Guerra Mundial. Analisaram mais de 100 batalhas, calcularam índices de ataque e defesa e contabilizaram baixas infligidas e sofridas. Os resultados foram incômodos para mais de um governo. E o debate que abriram continua vivo. Esta pergunta, aparentemente simples, encerra uma enorme armadilha metodológica. O melhor exército pode significar coisas muito diferentes. O mais letal em combate direto, o mais eficiente operacionalmente, o mais inovador tecnologicamente ou simplesmente o que venceu. Cada critério conduz a uma resposta diferente. E nenhuma nação envolvida nesse conflito aceita de bom grado perder esse debate. O que sabemos com certeza é que, entre 1939 e 1945, enfrentaram-se no campo de batalha forças armadas de natureza radicalmente distinta. O exército alemão contava com décadas de doutrina prussiana refinada. O Exército Vermelho Soviético construiu a sua máquina de guerra do zero entre escombros e purgas políticas. O exército americano chegou tarde, mas com uma capacidade industrial sem precedentes históricos. A Grã-Bretanha travava uma guerra de sobrevivência imperial, e o Japão combatia com uma cultura de sacrifício que desconcertou todos os seus rivais no Pacífico. O que será examinado aqui não é propaganda. São factos documentados em arquivos militares, estudos acadêmicos do pós-guerra e memórias de quem viveu cada um desses exércitos por dentro. No final, haverá uma resposta. Mas, para lá chegar, é necessário percorrer cada um destes colossos nos seus momentos de glória e nos seus momentos de fratura. Em 22 de junho de 1941, às 3 horas e 15 minutos da madrugada, 3.100.000 soldados alemães cruzaram simultaneamente a fronteira soviética em uma frente de mais de 1.800 quilômetros. Era a maior operação militar da história da humanidade até então. O que a tornou possível não foi apenas o número. Foi a doutrina. O exército alemão de 1941 era herdeiro direto de uma tradição militar que Napoleão havia forçado a se reformar radicalmente em 1806, quando esmagou o exército prussiano em Jena e Auerstedt no curso de um único dia de combate. A derrota foi tão humilhante que os reformadores prussianos, liderados pelo marechal Gerhard von Scharnhorst e mais tarde pelo general Hans von Seeckt, após a Primeira Guerra Mundial, desenvolveram algo que nenhum outro exército no mundo havia sistematizado com tamanha coerência: a doutrina do Auftragstaktik, a tática de missão. O princípio era aparentemente simples, mas revolucionário em suas implicações. Um comandante recebe um objetivo, não um método. Ele compreende a intenção de seu superior, 2 níveis acima, e tem plena autoridade para improvisar os meios necessários para cumprir esse objetivo. Quando as comunicações eram interrompidas, quando o mapa já não correspondia ao terreno, quando o inimigo fazia algo inesperado, o oficial alemão não esperava ordens. Ele agia, e agia na direção correta porque havia sido treinado para compreender o propósito de toda a operação. Isso se articulava com o conceito de Bewegungskrieg, a guerra de movimento. Não conquistar território, destruir a coesão do inimigo, penetrar suas linhas, cortar suas comunicações, desorganizar sua cadeia de comando. O bloqueio psicológico produzido por esse tipo de guerra era tão devastador quanto o físico. Os exércitos polonês, francês, iugoslavo e, nos primeiros meses, o soviético, não eram derrotados por falta de coragem. Eram derrotados porque seus sistemas de comando colapsavam antes que seus soldados pudessem sequer se organizar para contra-atacar. Em junho de 1941, o exército alemão que invadiu a União Soviética contava com 19 divisões Panzer e 14 divisões de infantaria motorizada, organizadas em 4 grupos Panzer.
Uma divisão Panzer típica daquele ano possuía entre 150 e 202 tanques autorizados, embora na prática a média operacional girasse em torno de 150. Essas divisões incluíam 2 ou 3 batalhões de tanques, 5 batalhões de infantaria, 4 deles transportados em caminhões e 3 batalhões de artilharia equipados com obuseiros de 105 milímetros. No papel, uma divisão Panzer totalizava aproximadamente 17 mil homens. Havia, no entanto, um problema que as análises do pós-guerra revelariam com dureza. Apenas as 1ª e 10ª divisões Panzer dispunham de veículos semi-lagarta em quantidade suficiente para suas infantarias. A maioria dos granadeiros, que supostamente deveriam avançar junto com os tanques, deslocava-se em caminhões comerciais requisitados na França e nos Países Baixos, veículos sem peças de reposição adequadas, sem manuais em alemão e incapazes de sobreviver ao lamaçal russo. Ainda mais revelador, em junho de 1941, o exército alemão mobilizou entre 600 mil e 750 mil cavalos para a Operação Barbarossa. Mais de 15 mil carroças agrícolas polonesas foram requisitadas para transportar suprimentos. Além das 34 divisões Panzer e motorizadas, o restante da Wehrmacht marchava exatamente como em 1914, a pé com artilharia puxada por animais. Alimentar esses cavalos, especialmente os pesados percherons europeus que puxavam os canhões, representava um pesadelo logístico em um território onde o forragem era escasso e as estradas se transformavam em lama no outono e gelo no inverno. O estudo de Dupuy e Van Creveld, ao analisar mais de 100 confrontos diretos na frente ocidental, chegou a uma conclusão que gerou controvérsia. Em condições equivalentes, uma unidade alemã infligia cerca de 50% mais baixas do que recebia, tanto no ataque quanto na defesa, tanto com superioridade numérica quanto em inferioridade, tanto vencendo quanto perdendo a batalha. Para que os aliados alcançassem resultados favoráveis, suas divisões precisavam ser de 20% a 30% mais eficazes numericamente do que eram. Uma das razões estruturais identificadas foi a composição regional das divisões alemãs. Cada divisão era formada por pessoal do mesmo distrito militar. Os reforços chegavam em batalhões que haviam treinado juntos. No fronte, o soldado alemão combatia ao lado de homens com quem havia crescido, cujos pais conhecia, cujas famílias viviam na mesma cidade ou região. O vínculo gerado por essa coesão era impossível de replicar com o recrutamento individualizado. No entanto, o estudo apresenta limitações fundamentais que os próprios autores reconheceram. Não considera a rendição de 300 mil soldados alemães em Stalingrado. Não mede o efeito da esmagadora superioridade aérea aliada na frente ocidental a partir de 1944, que destruía comboios, depósitos de combustível e linhas ferroviárias antes que as divisões alemãs pudessem manobrar. Se apenas os resultados de combate corpo a corpo forem considerados, a Wehrmacht aparece como o exército mais eficiente da guerra. Mas os exércitos não são avaliados apenas pelo choque entre infantarias. A Wehrmacht tinha um calcanhar de Aquiles estrutural que Hitler havia ignorado deliberadamente. A Alemanha entrou na guerra com reservas praticamente nulas. Para formar as últimas 20 divisões necessárias para a Operação Barbarossa, 3 classes de conscritos, incluindo jovens que normalmente seriam convocados em 1942, completaram seu treinamento básico em maio de 1941, apenas um mês antes da invasão. O contingente de reservas ativas naquele momento era de apenas 321 mil homens. Essa reserva se esgotou nos primeiros meses de combate na União Soviética. A Ukapotov emitiu em 21 de maio de 1941 uma ordem que revela tudo. Manteria os trabalhadores qualificados no serviço ativo apenas até 30 de setembro daquele ano. O Estado-Maior alemão calculava terminar a guerra em menos de 4 meses. Essa suposição seria a semente de sua própria destruição. Na madrugada de 22 de junho de 1941, a União Soviética dispunha nos seus distritos militares ocidentais de 2.313.414 homens, 12.683 tanques, dos quais 10.508 operacionais, e 47 divisões aéreas. Era numericamente o maior exército do mundo.
Nos 18 dias seguintes, aproximadamente 28 divisões soviéticas foram cercadas e destruídas. No final de 1941, o Exército Vermelho tinha perdido mais de 3 milhões de prisioneiros e sofrido um número de baixas que o historiador David Glantz descreve como sem precedentes na história militar moderna. Para entender por quê, é necessário recuar a 1937. Entre esse ano e 1941, Joseph Stalin executou ou enviou para campos de trabalho na Sibéria praticamente toda a liderança do Exército Vermelho. Os números confirmados por arquivos militares russos desclassificados após 1995 são impressionantes. Dos 16 comandantes de distritos militares, os 16 foram purgados. 90% dos vice-comandantes, chefes de Estado-Maior e diretores de secção desses distritos também. 80% dos comandantes de corpos e divisões, 91% dos comandantes de regimentos, seus adjuntos e chefes de Estado-Maior. 3 dos 5 marechais da União Soviética foram executados. De um total estimado entre 75 mil e 80 mil oficiais, entre 34 mil e 54.700 foram destituídos ou eliminados. O vazio foi preenchido com urgência. Em 1938, o major S.S. Biryuzov chegou à 30ª Divisão de Fuzileiros de Irkutsk após completar a sua formação como oficial de Estado-Maior. Encontrou o comandante da divisão, o comissário político e todos os oficiais do Estado-Maior detidos. Ele próprio, um oficial 3 patentes abaixo e com 10 anos a menos de experiência do que o exigido, assumiu o comando da divisão. O resultado tornou-se evidente na Finlândia entre novembro de 1939 e março de 1940. O Exército Vermelho atacou uma nação de 4 milhões de habitantes com cerca de 200 mil homens, 1.000 tanques e 700 aviões apenas no istmo da Carélia. Os finlandeses, com divisões que tinham menos 3.000 homens do que as suas equivalentes soviéticas e apenas 1/3 da artilharia autorizada, conseguiram detê-los durante 2 meses. Em Suomussalmi, a 44ª Divisão de Fuzileiros, vinda de Kiev sem preparação para combate ártico, foi quase totalmente destruída. Os seus veículos ficaram presos na única estrada praticável, incapazes de manobrar nas florestas, onde os esquiadores finlandeses os cortavam em segmentos e os aniquilavam. A 163ª Divisão, que atacou a partir do norte, teve o mesmo destino. O custo final da Guerra de Inverno, entre 125 mil e 166 mil baixas soviéticas para obter a cedência do istmo da Carélia. Uma vitória taticamente vergonhosa que convenceu Hitler de que o Exército Vermelho era um colosso de barro que colapsaria ao primeiro golpe sério. O que se seguiu foi um dos processos de transformação institucional mais rápidos da história militar. Enquanto as suas frentes colapsavam e os seus exércitos eram cercados, o comando soviético fazia simultaneamente 3 coisas. Criava novas unidades de reserva, depurava comandantes incompetentes e reaprendia a fazer a guerra. Por cada exército destruído pelos alemães em 1941, a Stavka, o alto comando soviético, criava um novo. As tabelas estatísticas compiladas por Glantz e House em When Titans Clashed são claras. O Exército Vermelho mobilizou e reorganizou dezenas de exércitos nos meses mais sombrios de 1941, utilizando 14 milhões de reservistas treinados. Um recurso que a Alemanha, limitada pelas restrições do Tratado de Versalhes, simplesmente não possuía. Georgy Konstantinovich Zhukov, o general que havia derrotado os japoneses em Khalkhin Gol em agosto de 1939, detendo o avanço nipônico na Mongólia com uma manobra de pinça que antecipava a doutrina das operações em profundidade, foi nomeado chefe do Estado-Maior em janeiro de 1941. Sua firmeza era lendária. Sua disposição para contradizer Stalin, algo incomum naquela era de terror político, foi o que lhe salvou a vida e também o que lhe permitiu tornar-se o arquiteto da contraofensiva de Moscou em dezembro de 1941. A Batalha de Moscou foi o primeiro indício do que viria. Em 5 de dezembro de 1941, com temperaturas entre -25 e -38 graus Celsius,
Em uma frente onde soldados alemães morriam literalmente congelados em suas trincheiras com botas de couro projetadas para uma campanha de verão, que deveria ter terminado em outubro, o Exército Vermelho lançou uma contraofensiva que empurrou a Wehrmacht entre 100 e 280 quilômetros em vários setores. Não foi elegante, não foi barato, mas funcionou. O tanque T-34 merece uma menção específica porque seu impacto doutrinário e psicológico nos comandantes alemães foi documentado em numerosos relatórios do pós-guerra. Quando os alemães o encontraram nas primeiras semanas da Operação Barbarossa, seu canhão antitanque de 37 milímetros era praticamente inútil contra sua blindagem inclinada. Apenas os canhões de 88 milímetros, originalmente projetados como artilharia antiaérea e controlados pela Luftwaffe e não pelo exército de terra, podiam detê-lo com confiança. O T-34 possuía um motor diesel V2 de 500 cavalos de potência, uma autonomia de cerca de 450 km em estrada e uma velocidade máxima de 54 km por hora. Era robusto, difícil de manter, e suas tripulações morriam em proporções assustadoras porque as escotilhas eram mal projetadas e os rádios pouco confiáveis. Mas em números e capacidade de produção não tinha rival. A indústria soviética, evacuada para os Urais e a Sibéria durante o caos de 1941, reconstruiu sua capacidade produtiva com uma velocidade que desconcertou os analistas do Terceiro Reich. No segundo semestre de 1941, com grande parte do território europeu da URSS sob ocupação alemã, as fábricas soviéticas produziram 4.500 tanques. A Alemanha, no mesmo período, produziu 2.875. A diferença aumentaria a cada ano seguinte. Em 19 de novembro de 1942, o general Alexander Vasilevsky coordenou a Operação Urano a partir do quartel-general da Stavka. Às 7h30 da manhã, com temperaturas de menos 18 graus, 3 frentes soviéticas lançaram um duplo movimento de pinça. A frente sudoeste do general Nikolai Vatutin atacou para o sul a partir das posições ao norte da curva do Dom. A frente de Stalingrado do general Andrei Yeremenko atacou para o norte a partir das posições ao sul da cidade. Em 4 dias, os dois braços fecharam o cerco ao redor do 6º Exército do general Friedrich Paulus e dos restos do 4º Exército Panzer. Aproximadamente 300.000 soldados do eixo ficaram cercados. O que se seguiu durou até 2 de fevereiro de 1943. O marechal de campo Erich von Manstein tentou romper a partir do exterior com o grupo de exércitos do Don, chegando a menos de 50 quilômetros do perímetro antes de ser repelido. Paulus, que recebeu o bastão de marechal de campo de Hitler em 30 de janeiro como um sinal tácito de que deveria suicidar-se em vez de se render, optou por sobreviver. Ele e 91.000 sobreviventes, dos quais apenas 6.000 retornariam à Alemanha antes de 1956, marcharam para o cativeiro. O mais significativo de Stalingrado não foram os mortos, foi o que revelou sobre a capacidade operacional soviética. O Stavka manteve em segredo por semanas a concentração de quase 1 milhão de soldados e mais de 900 tanques nos flancos do saliente. O engano foi tão eficaz que o alto comando alemão, alertado em outubro de 1941 sobre a fraqueza dos flancos romenos e húngaros que cobriam o corredor de Stalingrado, não agiu. Uma das razões foi o desprezo sistemático pela inteligência que informava sobre a reconstituição soviética. Nos mapas do OKH, o Exército Vermelho havia deixado de existir. Em 5 de julho de 1943, a Wehrmacht lançou a Operação Cidadela com o objetivo de eliminar o saliente de Kursk. Participaram aproximadamente 900.000 soldados alemães, 2.700 tanques e canhões de assalto e 2.500 aeronaves. Era, segundo o general de blindados Heinz Guderian, que se opôs à operação, a última tentativa de manter a iniciativa na frente oriental. O Stavka sabia disso. Meses antes, a inteligência soviética, incluindo dados fornecidos pela rede de espionagem conhecida como Lucy, operando a partir da Suíça, já havia informado os detalhes do plano alemão. Os generais Georgy Zhukov e Alexei Antonov conceberam uma defesa em profundidade sem precedentes.
8 linhas defensivas sucessivas, 2.400 quilômetros de trincheiras, 400 mil minas antipessoal e antitanque, e reservas estratégicas mantidas intactas para o contra-ataque. Quando os alemães atacaram, penetraram as primeiras linhas com esforço monumental. Ao norte, o grupo de exército centro avançou apenas 12 quilômetros em uma semana. Ao sul, o grupo de exército sul chegou até a localidade de Prokhorovka, onde em 12 de julho de 1943 ocorreu um dos maiores confrontos de tanques da história. Aproximadamente 600 tanques alemães contra 850 soviéticos em uma frente de pouco mais de 8 quilômetros. O 5º Exército de Tanques da Guarda, do tenente-general Pavel Rotmistrov, sofreu perdas devastadoras, mas o avanço alemão foi detido. Em 12 de julho, enquanto a Batalha de Prokhorovka ainda estava em curso, a Frente Ocidental e a Frente de Briansk soviéticas lançaram a Operação Kutuzov ao norte, atingindo o flanco do 9º Exército Alemão. Hitler ordenou a suspensão da Operação Cidadela em 13 de julho. A iniciativa estratégica na Frente Oriental nunca mais retornaria às mãos alemãs. Em 23 de junho de 1944, um dia após o 3º aniversário da Operação Barbarossa, o Exército Vermelho lançou a Operação Bagration contra o Grupo de Exército Centro. 4 frentes soviéticas, coordenadas pelos marechais Vassilevsky e Zhukov como representantes da Stavka, atacaram simultaneamente em vários pontos do saliente bielorrusso. A operação de engano prévia, a Maskirovka, convenceu o alto comando alemão de que o próximo ataque ocorreria no sul, na Ucrânia. Lá concentraram suas reservas blindadas. Em 10 dias, o Grupo de Exército Centro deixou de existir como força combatente organizada. 28 divisões alemãs foram destruídas ou cercadas em bolsões. As perdas alemãs ultrapassaram 300 mil baixas entre mortos, feridos e prisioneiros, com estimativas ainda mais altas. O avanço soviético atingiu 600 quilômetros de profundidade em 2 meses. Foi, em termos da proporção de forças destruídas em tão pouco tempo, a maior derrota tática sofrida pela Wehrmacht em toda a guerra, maior até do que Stalingrado. A diferença em relação ao Exército Vermelho de 1941 era abissal. Em 1944, a Stavka planejava com semanas de antecedência. Concentrava forças em segredo, utilizando deslocamentos noturnos e comunicações rigorosamente controladas. Lançava ataques de reconhecimento que infiltravam as defesas inimigas antes do assalto principal e empregava seus exércitos blindados através das brechas com uma velocidade que já não permitia aos alemães estabelecer defesas em profundidade. Os jovens capitães e majores que comandavam as vanguardas avançadas, os chamados Peredovie Otriadi, destacamentos de vanguarda de 800 a 2.000 homens que abriam caminho para os exércitos blindados, operavam com uma iniciativa tática e uma compreensão do propósito operacional que teria sido impossível de imaginar no caótico verão de 1941. O exército terrestre dos Estados Unidos, que lutou na Segunda Guerra Mundial, era, em muitos aspectos, uma criação da própria guerra. Em 1939, o Exército Regular Americano contava com apenas 175 mil homens, um número inferior ao do Exército de Portugal. A mobilização que se seguiu a Pearl Harbor em dezembro de 1941 foi gigantesca. Em 1944, o exército terrestre ultrapassava os 8 milhões de homens. Contudo, a velocidade dessa expansão teve custos. O estudo de Dupuy e Van Crevel identificou diferenças estruturais significativas. Uma divisão padrão de infantaria americana contava no papel com cerca de 13 mil homens. Para mantê-la totalmente operacional, eram necessários aproximadamente 43 mil homens de apoio logístico. Em contraste, uma divisão alemã de elite com 20 mil homens precisava de cerca de 10 mil de apoio. A proporção de soldados de combate em relação ao total de efetivos era significativamente maior na Wehrmacht. O sistema de substituições americano apresentava outro problema documentado. Os novos recrutas eram atribuídos individualmente às unidades, e não junto aos companheiros com quem haviam treinado. Em muitos casos, o soldado não conhecia ninguém na sua unidade ao chegar ao fronte.
Além disso, os soldados mais capazes física e mentalmente tendiam a ser selecionados pelas unidades administrativas, que controlavam o processo de distribuição e preferiam reter o melhor pessoal. No exército alemão, o processo era exatamente inverso. O pessoal mais qualificado era sistematicamente destinado às forças de combate de primeira linha. Os soldados americanos, além disso, lutavam até morrer, serem feridos ou contraírem uma doença grave. Não havia um sistema regular de rotação fora do fronte. Em contraste, as divisões alemãs eram periodicamente retiradas para descanso e reconstituição. Essa diferença na gestão do desgaste de combate teve efeitos mensuráveis na coesão e na eficácia. No entanto, reduzir o exército americano às suas limitações táticas seria profundamente injusto. Sua verdadeira doutrina de guerra não era o combate de infantaria. Era a destruição da estrutura logística e de comando do inimigo antes mesmo do contato entre as infantarias. O poder aéreo tático americano na Europa Ocidental a partir de 1944 representou algo novo na história da guerra moderna. Os caças-bombardeiros, P-47 Thunderbolt e P-51 Mustang não apenas escoltavam os bombardeios estratégicos sobre as fábricas alemãs. Eles patrulhavam estradas e ferrovias do fronte ocidental com tal consistência que tornavam praticamente impossível o movimento diurno de colunas alemãs. No verão de 1944, divisões blindadas que tentavam deslocar-se para a Normandia para contra-atacar os desembarques aliados levavam dias para percorrer distâncias que, em condições normais, levariam horas, pois sempre que uma coluna de tanques aparecia a céu aberto, os aviões aliados a atacavam imediatamente. A logística americana também não tinha rival. O sistema de abastecimento que manteve Patton em movimento desde a Normandia até o rio Mosa, no verão de 1944, conhecido como Red Ball Express, mobilizava 12 mil caminhões e entregava até 12.500 toneladas de suprimentos diariamente a um exército que avançava centenas de quilômetros. Quando Patton interrompeu seu avanço em agosto de 1944 por falta de combustível, não foi uma limitação operacional do exército, mas sim uma decisão política de Eisenhower de desacelerar sua ofensiva para permitir que os exércitos britânicos mantivessem o protagonismo no setor norte. A terceira divisão de infantaria, que combateu do norte da África até a Áustria, passou mais dias em combate do que praticamente qualquer outra unidade de qualquer exército da guerra. O soldado Audie Murphy, que em janeiro de 1945 subiu em um tanque destruído e em chamas para operar sua metralhadora calibre 50 durante uma hora contra uma companhia alemã com mais de 250 soldados e 6 tanques Tiger, enquanto o veículo queimava sob seus pés, recebeu a medalha de honra com o seguinte registro oficial. Infligiu cerca de 50 baixas inimigas nesse único episódio e deteve o contra-ataque. Esse tipo de combatente individual existia no exército americano. O problema estrutural era que o sistema tendia a desperdiçá-lo em funções administrativas em vez de concentrá-lo nas unidades de linha de frente. O exército britânico da Segunda Guerra Mundial carregava um paradoxo histórico. Era o exército da potência que havia vencido a Primeira Guerra Mundial ao preço mais alto imaginável, e essa memória pesava sobre cada decisão operacional. Os generais britânicos de 1939 haviam sido tenentes e capitães no Somme e em Passchendaele. Tinham visto morrer 57 mil homens no primeiro dia do Somme, em 1º de julho de 1916. Não queriam repetir isso. Essa cautela tendia a se manifestar como excesso de planejamento e baixo risco tático. Mas também era a racionalidade de uma potência que sabia que não podia substituir indefinidamente seus mortos. A Grã-Bretanha tinha uma população metropolitana de aproximadamente 47 milhões de habitantes em 1939, uma reserva demográfica muito inferior à de seus principais aliados e inimigos. Cada divisão perdida representava, em termos relativos, uma perda que a URSS ou os Estados Unidos podiam absorver com maior margem.
Em 8 de fevereiro de 1942, os soldados do general Tomoyuki Yamashita começaram a atravessar o estreito que separava a Malásia da ilha de Singapura, usando uma frota improvisada de 150 embarcações locais que transportaram 4.000 homens na primeira onda. Os defensores dispunham de 70.000 combatentes, quase o dobro dos atacantes. A guarnição de Singapura era, no papel, a maior fortaleza do Império Britânico na Ásia. Possuía enormes canhões navais voltados para o mar, reservas de suprimentos e estruturas defensivas. O que não tinha era vontade de lutar. As causas do colapso que se seguiu em 8 dias foram múltiplas e documentadas em dezenas de relatos do pós-guerra. O general Arthur Percival dispersou suas forças para defender os 72 quilômetros de costa da ilha, impedindo qualquer concentração de força no ponto de travessia japonês. As unidades indianas de recrutamento recente, cuja expansão massiva durante a guerra resultou em oficiais britânicos com apenas 6 meses de formação e frequentemente incapazes de se comunicar em urdu com seus próprios soldados, cederam às táticas japonesas de infiltração e ruído noturno. Unidades australianas, segundo o próprio contra-almirante Jack Spooner, em um relatório oficial, simplesmente correram e se transformaram em uma multidão. O comandante da 8ª Divisão Australiana, o Major-General Gordon Bennett, abandonou Singapura de avião enquanto seus homens ainda lutavam, chegando à Austrália 12 dias depois. Em 15 de fevereiro de 1942, Percival assinou a rendição mais humilhante da história do exército britânico. 85.000 soldados depuseram as armas. Winston Churchill, que havia exigido em um telegrama a Wavell resistência até a última bala, e que os comandantes e oficiais superiores devem morrer com suas tropas, não obteve resposta. A lacuna entre a cultura militar burocrática do exército imperial e as exigências extremas da guerra moderna foi exposta com uma dureza sem precedentes. O que foi revelador no desastre de Singapura não foi o número de baixas, foi a estrutura do fracasso. O exército britânico, nesse teatro e naquele momento, carecia do que o exército alemão havia aperfeiçoado durante décadas: a iniciativa tática descentralizada e o treinamento para operar com coesão quando os meios de comunicação colapsavam. Quando os telefones de campanha eram cortados, como documentou Max Hastings em seu estudo Inferno, algumas unidades recorriam ao toque de corneta para se comunicar. Em 1942, no entanto, limitar o julgamento do exército britânico a Singapura seria tão injusto quanto julgar o Exército Vermelho apenas pelos cercos de 1941. O que se seguiu no norte da África mostrou uma face completamente diferente. O Marechal Bernard Law Montgomery assumiu o comando do 8º Exército em 13 de agosto de 1942, 10 dias antes de Rommel lançar o ataque de Alam el-Halfa. Montgomery tinha uma virtude que seus críticos raramente reconhecem. Lia o campo de batalha com uma clareza analítica que poucos comandantes de qualquer exército igualavam. Não atacava até ter uma superioridade esmagadora, mas, quando atacava, sabia exatamente qual objetivo queria e não desviava recursos para objetivos secundários. A Batalha de El Alamein, iniciada em 23 de outubro de 1942, é o exemplo mais claro. 195.000 soldados aliados com 1.029 tanques enfrentaram 116.000 do eixo com 496 tanques, muitos deles italianos e tecnicamente inferiores. Em 12 dias de combate, o Afrika Korps perdeu entre 55.000 e 60.000 baixas e a maior parte de sua artilharia e blindados. O que permitiu a Montgomery saber tudo sobre as posições, os planos e o estado logístico de Rommel antes de cada ação foi a inteligência ultra, produzida pelos criptólogos de Bletchley Park que haviam decifrado o código Enigma alemão. Alan Turing e sua equipe decodificavam diariamente as comunicações cifradas do alto comando alemão, da Luftwaffe e da Kriegsmarine. Quando Rommel enviava um despacho a Berlim descrevendo suas reservas de combustível, suas intenções ofensivas e os enfraquecimentos de suas unidades, Montgomery o lia antes que a tinta secasse. Os comboios de suprimentos do Afrika Korps, no Mediterrâneo que Ultra identificava, eram interceptados pela Royal Navy e pela Royal Air Force com uma regularidade que Rommel descreveu em suas memórias como inexplicável.
sem saber que suas próprias comunicações o traíam. As perdas de tonelagem de suprimentos do eixo no Mediterrâneo dispararam de 15.386 toneladas em julho de 1942 para 170 mil toneladas nos 2 meses seguintes. Não foi magia. Foi inteligência sistemática aplicada com precisão operacional. Este é talvez o contributo mais singular do exército britânico para a vitória aliada. Não o heroísmo individual de seus soldados no Somme ou em Dunkerque, mas a construção de um aparato de inteligência técnica, sem precedentes históricos, que multiplicou o valor de cada combatente aliado que soube utilizá-lo. No entanto, o exército britânico que desembarcou na Normandia em junho de 1944 apresentava sinais de um esgotamento moral que não tinha equivalente entre os seus aliados norte-americanos nem entre os seus adversários alemães. Muitos soldados veteranos do Mediterrâneo, que haviam lutado do norte de África até a Itália, estavam ressentidos com a perspectiva de arriscar novamente as suas vidas em França. As unidades que tinham combatido na Sicília e no continente italiano chegavam à travessia do Canal da Mancha com uma mistura de experiência endurecida e desconfiança sistemática em relação aos seus próprios comandantes. Hastings documenta que o 3º Royal Tanks praticamente se amotinou antes do dia D, pintando slogans nas paredes dos seus quartéis em Aldershot. O batalhão foi salvo por um novo comandante que conquistou a sua confiança. Na campanha da Normandia, a 51ª Divisão Highland, veterana do norte de África, foi descrita pelo seu próprio quartel-general como amolecida mais do que endurecida pelos meses de treino em Inglaterra. No avanço em direção a Caen, as divisões blindadas britânicas demonstraram uma relutância sistemática em avançar de forma independente sem apoio de infantaria, o que frustrou repetidamente Montgomery. A limitação demográfica acabou por ser determinante. A Grã-Bretanha começou a ficar sem infantaria de substituição no outono de 1944 e teve de dissolver unidades completas para manter outras operacionais. Essa restrição não podia ser resolvida nem com doutrina nem com treino. Era pura aritmética. A Royal Air Force e a Royal Navy, onde a Grã-Bretanha era insuperável. A imagem do exército britânico ficaria incompleta sem mencionar que os 2 ramos em que a Grã-Bretanha demonstrou maior competência não eram terrestres. A Royal Air Force venceu a Batalha de Inglaterra no verão de 1940. Quando 2.936 pilotos, dos quais 544 provinham da Polônia, Checoslováquia, Nova Zelândia, Canadá e outros países da Commonwealth, repeliram a tentativa da Luftwaffe de estabelecer superioridade aérea sobre o Canal da Mancha. Os números oficiais britânicos indicam que o Fighter Command abateu 1.887 aviões alemães, ao custo de 1.023 próprios, entre julho e outubro de 1940. A vitória não foi esmagadora, foi marginal, mas foi suficiente e preservou o único território na Europa Ocidental a partir do qual era possível sustentar a guerra. A Royal Navy pagou um preço brutal para manter o Império ligado. A defesa de Malta, entre 1940 e 1943, custou ao serviço um couraçado, 2 porta-aviões, 4 cruzadores, um navio lança-minas, 20 contratorpedeiros e 40 submarinos. Apenas no comboio pedestal de agosto de 1942, dos 14 navios mercantes que partiram, 9 foram afundados ou ficaram inutilizáveis. Os 5 que chegaram a Malta entregaram 32 mil toneladas de abastecimentos e 12 mil toneladas de carvão. Foi suficiente para evitar a rendição da ilha e manter a ameaça sobre o flanco sul das linhas de abastecimento do eixo no Mediterrâneo. O exército imperial japonês apresentou aos seus adversários no Pacífico algo que nenhum manual ocidental havia previsto: uma força combatente organizada com base na premissa de que a morte em batalha era preferível à rendição. O Código Bushido, adaptado pelo regime militar japonês desde meados do século XIX, não era uma tradição cultural difusa. Era uma doutrina institucional operacional que as ordens do exército imperial e os regulamentos de campanha japoneses codificaram com precisão cirúrgica. Render-se ao inimigo constituía a maior desonra para o soldado japonês,
e representava uma violação de suas obrigações para com o imperador, uma figura divina na cultura política do Império da Era Showa. Os prisioneiros de guerra japoneses não eram vistos com compaixão, eram considerados desonrados, pessoas que haviam escolhido a vergonha em vez da morte. As consequências táticas dessa cultura manifestavam-se em uma ferocidade defensiva sem equivalente em qualquer outro exército da guerra. Em Iwo Jima, uma ilha vulcânica de apenas 21 quilômetros quadrados, 22 mil defensores japoneses sob o general Tadamichi Kuribayashi resistiram durante 36 dias, entre 19 de fevereiro e 26 de março de 1945, a partir de um labirinto de 18 quilômetros de túneis escavados na rocha vulcânica. Os fuzileiros navais americanos levaram 36 horas para conquistar o Monte Suribachi, que, segundo os manuais militares convencionais, deveria cair em poucas horas diante da esmagadora superioridade dos atacantes. Ao final da batalha, os fuzileiros haviam sofrido 26 mil baixas, incluindo 6.800 mortos. Dos 22 mil defensores japoneses, apenas 216 foram capturados vivos. Os demais morreram em seus túneis ou nos ataques banzai finais. Antes de Iwo Jima, o exército japonês já havia demonstrado na Malásia uma capacidade de guerra de movimento que desconcertou todos os seus adversários. A campanha, iniciada em 8 de dezembro de 1941, mostrou um exército que havia aprendido na China uma lição que a maioria dos exércitos ocidentais ainda estava processando teoricamente. A velocidade de avanço compensa as fraquezas logísticas. Yamashita dispunha de 3 divisões para a campanha, a 5ª, a 18ª e a Divisão da Guarda Imperial. Seus 35 mil homens receberam 6 mil bicicletas por divisão, além de 500 veículos motorizados. No calor tropical, as rodas sofriam furos frequentes e as equipes de reparo de 2 homens atribuídas a cada companhia consertavam, em média, 20 pneus por dia. Os soldados transportavam mochilas de 27 quilos nos bagageiros e pedalavam até 20 horas por dia. Cruzavam os rios levantando as bicicletas sobre a cabeça. Os oficiais também não eram exceção. O tenente-coronel Yosuke Yokoyama, comandante de um regimento de engenheiros, seguia a infantaria de bicicleta, inspecionando pessoalmente as demolições britânicas e dirigindo os reparos de pontes utilizando madeira de serrarias locais que suas tropas requisitavam ao longo do caminho. As divisões de Yamashita haviam combatido na China, não na selva. Quando desembarcaram na Malásia, era a primeira vez que seus soldados pisavam em um ambiente de selva tropical. O que compensou essa inexperiência foi a agressividade sistemática. Sempre que os defensores estabeleciam uma posição e a resistência se tornava séria, os japoneses não atacavam frontalmente. Lançavam novos desembarques anfíbios para flanquear a posição. Os britânicos, que haviam baseado seus planos defensivos na suposição de que a selva era impenetrável para forças motorizadas, descobriram que a infantaria japonesa, a pé e de bicicleta, movia-se por ela sem dificuldade. A linha de Jitra, que os planejadores britânicos acreditavam que resistiria entre 2 semanas e 1 mês, foi rompida em 15 horas por apenas 500 soldados japoneses, com perdas de 27 mortos e 83 feridos. Os defensores deixaram para trás 50 canhões de campanha, 50 metralhadoras pesadas, 300 caminhões e provisões suficientes para uma divisão inteira por 3 meses. O coronel Masanobu Tsuji, oficial do Estado-Maior do 25º Exército Japonês, descreveu a campanha com uma frase que resumia a dimensão do desastre britânico. Em 55 dias, as forças de Tomoyuki Yamashita mantiveram um avanço médio diário de 12 milhas, travaram 95 combates e repararam 250 pontes. Quando chegaram à ilha de Singapore, estavam quase sem munição. Arthur Percival tinha o dobro dos seus efetivos e ainda assim se rendeu. No entanto, as virtudes do exército japonês eram inseparáveis dos seus vícios. O mesmo código que produzia defensores dispostos a morrer até o último homem também gerava uma resistência doutrinária em reconhecer o fracasso estratégico e ajustar os objetivos em consequência. Comandantes que sugerissem retirada ou revisão de objetivos expunham-se à vergonha institucional e frequentemente ao suicídio.
Isso gerou uma rigidez no comando superior com consequências operacionais devastadoras. Em Guadalcanal, entre agosto de 1942 e fevereiro de 1943, o alto comando japonês alimentou uma sangria durante 6 meses, enviando reforços insuficientes em ondas separadas, cada uma derrotada pelos fuzileiros navais norte-americanos antes que a seguinte chegasse, em vez de admitir que a ilha não era recuperável e evacuá-la. O resultado final foi a perda de aproximadamente 25 mil soldados japoneses, 600 aviões e dezenas de navios, numa campanha que, pela sua escala, não deveria ter durado mais de 3 semanas se a decisão operacional tivesse prevalecido sobre o orgulho institucional. O exército japonês também não desenvolveu uma doutrina antissubmarina eficiente nem a integração entre as suas forças terrestres e navais que as operações no Pacífico exigiam. Os seus submarinos, que poderiam ter interrompido as linhas de abastecimento norte-americanas no Pacífico Central, foram utilizados maioritariamente para abastecer guarnições isoladas em vez de atacar o comércio inimigo, uma inversão doutrinária em relação à adotada pela Alemanha com os seus U-Boot no Atlântico. Por sua vez, os submarinos norte-americanos afundaram 53% do tonelagem mercante japonês durante a guerra, privando as ilhas de matérias-primas e as guarnições do Pacífico de abastecimentos. Um exército que pode morrer brilhantemente numa ilha sem suprimentos é, em termos estratégicos, apenas homens armados à espera de morrer. Em dezembro de 1941, a aviação do exército e da marinha japoneses constituía talvez a força aérea mais experiente em combate real do mundo. Os pilotos do porta-aviões que atacou a Takwa Pearl Harbor tinham passado anos na Guerra da China. O Zero, o caça Mitsubishi A6M-0, possuía autonomia e manobrabilidade sem equivalente em qualquer avião aliado naquele momento do Pacífico. Nas primeiras semanas da guerra, os pilotos japoneses abateram aviões norte-americanos e britânicos em proporções devastadoras. Sin embargo, o sistema japonês de formação de pilotos não estava concebido para perdas massivas. Os programas de treinamento produziam pilotos extraordinariamente habilidosos, mas em números muito limitados, e os processos de formação eram tão prolongados que substituir as perdas era estruturalmente impossível na velocidade que a guerra exigia. Na Batalha do Mar de Coral, em maio de 1942, e em Midway, em junho daquele ano, o núcleo de pilotos experientes começou a se desgastar de maneira irreversível. Na Batalha do Mar das Filipinas, em junho de 1944, a aviação naval japonesa foi praticamente aniquilada. Os aviadores norte-americanos derrubaram 480 aviões japoneses contra perdas próprias de 130. Os pilotos norte-americanos chamaram esse dia de o Grande Abate dos Perus das Marianas, pela facilidade com que derrubavam adversários mal treinados. Para o final de 1944, o exército imperial havia chegado ao extremo de transformar a perda de pilotos em doutrina. Os kamikazes, os pilotos que lançavam deliberadamente seus aviões carregados de explosivos contra os navios aliados, eram a resposta de um sistema de formação que já não podia produzir aviadores capazes de combater em igualdade de condições. Em 1º de setembro de 1939, o exército polonês contava com aproximadamente 39 divisões de infantaria, 11 brigadas de cavalaria e 2 brigadas motorizadas, diante de 62 divisões alemãs, incluindo 9 Panzer. As proporções eram devastadoras, mas a campanha polonesa não foi o colapso em poucos dias que a lenda popular construiu. Durou 35 dias de combate organizado, mais do que a resistência da França contra a mesma Wehrmacht 10 meses depois. O exército polonês do Marechal Edward Rydz-Śmigły operava com graves desvantagens estruturais. A Polônia era um país com um orçamento de defesa inferior ao da prefeitura de Berlim, segundo a descrição de Anthony Beevor em The Second World War. As poucas milhares de unidades motorizadas militares e civis combinadas não eram suficientes para sustentar o ritmo de movimento exigido pela doutrina de contra-ataque. Sua artilharia era majoritariamente material da Primeira Guerra Mundial. E em 17 de setembro, quando a União Soviética atacou pela retaguarda em cumprimento do Pacto Molotov-Ribbentrop,
A direção estratégica do país colapsou porque os planos de defesa não haviam considerado a possibilidade de um duplo fronte simultâneo com as duas maiores potências vizinhas. No entanto, o estudo de Dupuy e Van Creveld revelou algo que o desfecho catastrófico tendia a obscurecer. Os resultados defensivos do exército polonês em 1939, medidos em baixas infligidas em relação às sofridas, superaram em eficiência os do Exército Vermelho em 1941. A Polônia, com menos espaço para retirada, sem nenhum aliado ativo e com o exército soviético devastando sua retaguarda, perdeu mais lentamente do que o exército soviético perderia com seus 14 milhões de reservistas treinados e vasta extensão territorial. As forças polonesas que escaparam através da Romênia e da Hungria continuaram combatendo durante toda a guerra sob comando aliado. A 2ª Divisão de Fuzileiros dos Cárpatos defendeu Tobruk em 1941. O 2º Corpo polonês do general Władysław Anders tomou o mosteiro de Monte Cassino em 18 de maio de 1944, após 4 tentativas anteriores fracassadas, incluindo uma massiva da 4ª Divisão Indiana e outra da Divisão da Nova Zelândia. As divisões polonesas na Itália ganharam reputação de ferocidade combativa que até mesmo Alexander, pouco dado a elogios, reconheceu em seus despachos. O preço foi a política de Yalta. Os soldados poloneses que lutaram sob bandeira aliada retornaram a um país transformado em satélite soviético sem terem podido votar sobre seu destino. O Regio Esercito, o Exército Real Italiano, foi a demonstração mais clara do que acontece quando um exército se mobiliza para uma guerra que seus soldados não compreendem e que seus oficiais não sabem como travar. Mussolini declarou guerra à França e à Grã-Bretanha em 10 de junho de 1940, quando os exércitos de Hitler já haviam rompido a frente francesa e a vitória parecia iminente. O Duce queria estar do lado vencedor na mesa de negociações de paz. O que obteve foi o início de 3 anos de humilhações militares que consumiram a Itália sem produzir qualquer vantagem estratégica para o eixo. Na Líbia, contra as forças do general Richard O'Connor, o Regio Exército mostrou as consequências de um exército mal equipado enfrentando adversários modernos. Na Batalha de Bardia, em janeiro de 1941, a 7ª Divisão Blindada Britânica e a 6ª Divisão de Infantaria Australiana capturaram 45 mil prisioneiros italianos, 462 canhões e 127 tanques em 2 dias de combate. Os números não refletem covardia, mas a disparidade entre o que os soldados italianos podiam fazer com os meios que possuíam e o que lhes era exigido. Seus canhões antitanque de 47 milímetros eram praticamente inúteis contra os tanques Matilda II com seus 70 milímetros de blindagem. Seus tanques carro armato M11/39, de 11 toneladas e armados com um canhão de 37 milímetros, eram extremamente obsoletos em comparação com qualquer blindado aliado da época. No entanto, os soldados italianos que combateram nas condições corretas, com equipamento adequado e em terreno favorável, demonstraram um valor individual que o estereótipo construído a partir das derrotas no deserto tendia a apagar. A defesa de Tobruk pela Divisão Bologna e pela Divisão Brescia em junho de 1942, antes de ser capturada por Rommel, durou semanas a mais do que o Afrika Korps havia previsto. Os paraquedistas da Divisão Folgorin El Alamein, em outubro de 1942, resistiram aos ataques do 8º Exército durante 6 dias, em posições sem suprimentos adequados de água ou munição, em um setor onde o avanço aliado foi documentado nos arquivos do 8º Exército como o mais custoso de toda a batalha. O Regio Exército também apresentou uma divisão interna que o exército alemão não tinha. Muitos de seus oficiais de alto comando sabiam que a guerra era um erro desde o início. O Marechal Pietro Badoglio, que ordenou a invasão da Grécia em outubro de 1940 sem convicção nem preparação, foi destituído quando a campanha resultou no único caso, nos primeiros anos da guerra, de um exército do eixo sendo expulso de seu próprio território, forçando a Alemanha a intervir nos Balcãs na primavera de 1941, o que atrasou o início da Operação Barbarossa por semanas
que alguns historiadores consideram decisivas para a sobrevivência do Exército Vermelho no inverno de 1941. A guerra mais longa da Segunda Guerra Mundial não começou em setembro de 1939. Começou em julho de 1937, quando o Exército Imperial Japonês cruzou a ponte Marco Polo, perto de Pequim, e iniciou uma invasão em larga escala do território chinês que duraria 8 anos. Em 1939, o exército japonês já havia ocupado as principais cidades costeiras e grande parte do nordeste da China, forçando o governo nacionalista do generalíssimo Chiang Kai-shek a recuar para o interior, para a cidade de Chongqing. O exército nacionalista chinês era uma força de dimensões enormes e capacidades irregulares. Em teoria, o governo de Nanjing e depois de Chongqing mobilizou vários milhões de soldados. Na prática, a maioria de suas divisões eram formações locais sob senhores da guerra regionais que mantinham lealdades próprias e respondiam ao governo central de forma seletiva. O nível de treinamento variava de maneira tão extrema que as 30 divisões reorganizadas em 1937 sob assessoria alemã, as chamadas Divisões Alemãs de Qiang, lutaram em Xangai contra os japoneses com um nível de competência que surpreendeu positivamente os próprios observadores alemães, incluindo o Generaloberst Hans von Seeckt, que havia supervisionado parte do processo de reforma. No entanto, essas divisões foram destruídas em Xangai e Nanjing, e a capacidade de substituí-las por equivalentes de igual qualidade era limitada. A China não possuía a base industrial para produzir armamento moderno em escala. A artilharia era escassa e em grande parte composta por modelos obsoletos. Os tanques eram tão poucos que eram operacionalmente irrelevantes. O Exército Nacional Revolucionário dependia da infantaria e da geografia de um país imenso que tornava a conquista total uma tarefa impossível até mesmo para o exército japonês. A contribuição mais significativa da China para a guerra não foi medida em vitórias táticas. Foi medida no número de divisões japonesas que conseguiu imobilizar. 1 milhão de soldados japoneses permaneceu no teatro chinês até 1945, incapaz de ser redistribuído para o Pacífico ou para a Manchúria. Sem essa imobilização, as campanhas nas ilhas do Pacífico teriam enfrentado uma guarnição japonesa significativamente maior e melhor abastecida. O general Joseph Stilwell, que comandou as forças americanas no teatro China-Birmânia-Índia e teve constantes conflitos com Chiang Kai-shek sobre o controle operacional das tropas, captou o dilema central em uma frase: a China fornece os corpos, mas não tem os meios para empregá-los com eficiência. O dilema de Chiang era exatamente o oposto do dilema da Grã-Bretanha. Tinha soldados em número quase ilimitado e nenhum aparato industrial para armá-los ou abastecê-los. O exército francês de 1940 era numericamente comparável ao alemão. 94 divisões contra 89 da Wehrmacht na frente ocidental durante a campanha de maio e junho. Tinha mais tanques que os alemães, incluindo o Char B-1 bis, com 60 mm de blindagem frontal, praticamente invulnerável ao canhão antitanque padrão alemão de 37 mm. Tinha a linha Maginot, uma obra de engenharia defensiva sem precedentes que custou 7 bilhões de francos e empregou 194 mil trabalhadores durante sua construção. E tinha as Memórias de Verdun, onde entre fevereiro e dezembro de 1916 a França sofreu 377 mil baixas ao deter o avanço alemão. Essas memórias foram o veneno que paralisou o Estado-Maior francês. A doutrina Maginot não era simplesmente uma linha de fortificações. Era uma concepção mental que priorizava a defesa estática em detrimento do movimento, concentrava a capacidade logística em pontos fixos e treinava seus oficiais para administrar posições em vez de manobrar. Quando o general Erich von Manstein propôs, e Hitler aprovou, passar pelas Ardenas com o grosso das divisões Panzer, o general Maurice Gamelin, comandante supremo francês, não considerou essa rota uma ameaça séria, porque suas próprias avaliações diziam que as Ardenas eram impenetráveis para forças mecanizadas. As Ardenas eram densamente florestadas e acidentadas. Os tanques precisavam de estradas. Logo, os alemães não poderiam passar por ali em quantidade suficiente para importar.
Em 10 de maio de 1940, 7 divisões Panzer cruzaram as Ardenas em um congestionamento de veículos que se estendia por 250 quilômetros em direção à Alemanha. As divisões de reconhecimento francesas que detectaram o movimento enviaram relatórios que subiram lentamente pela cadeia de comando e chegaram ao Estado-Maior com atraso suficiente para que a resposta francesa chegasse sempre tarde. Em 14 de maio, 4 dias após o início da ofensiva, a 7ª Divisão Panzer do general Rommel cruzou o Mosa em Dinant. O 19º Corpo do general Heinz Guderian o cruzou em Sedan. A ruptura da frente era irreparável. Os 35 dias que se seguiram mostraram um exército incapaz de se adaptar porque a sua estrutura de comando não estava concebida para o ritmo imposto pelo Bewegungskrieg alemão. As ordens chegavam tarde. As contraofensivas eram organizadas para situações que já não existiam quando começavam. A 4ª Divisão Blindada do coronel Charles de Gaulle atacou o flanco do corredor Panzer em Laon a 17 de maio e conseguiu pressionar o 1º Grupo Panzer de Guderian o suficiente para que Berlim alarmada ordenasse uma pausa de 48 horas. Mas essa pausa não foi aproveitada porque o exército francês não tinha reservas nem coordenação para explorar esse momento. De Gaulle atacou com o que tinha, não era suficiente e o momento passou. O que a França produziu após 1940 foram tropas que combateram eficazmente em enquadramentos que compensavam as limitações estruturais do exército metropolitano. O general Alphonse Juin e o seu corpo expedicionário francês em Itália, composto principalmente por soldados marroquinos do Exército de África, demonstraram na Batalha de Monte Cassino, em maio de 1944, o que a infantaria de montanha, com motivação e comando competente, podia alcançar. As tropas de Juin atravessaram o terreno do maciço dos Aurunci, que os planeadores aliados consideravam impraticável para forças regulares, e abriram o flanco da frente de Cassino, por onde nenhum comandante alemão esperava um ataque. A ruptura que se seguiu levou à queda de Roma a 4 de junho de 1944. O exército alemão nunca esteve sozinho. Na frente oriental combateram ao lado da Wehrmacht forças romenas, húngaras, italianas, finlandesas, eslovacas, croatas e espanholas. E no extremo norte, o exército finlandês como aliado informal. A sua contribuição foi quantitativamente significativa, mas qualitativamente desigual. A Romênia contribuiu com o 3º e o 4º Exército na campanha de 1942. O 3º Exército Romeno, que cobria o flanco norte do saliente de Stalingrado, foi o alvo do ataque norte da Operação Urano a 19 de novembro de 1942. As suas divisões de infantaria não possuíam artilharia antitanque suficiente para travar os 500 tanques do 5º Exército de Tanques Soviético. Num único dia, o 3º Exército Romeno foi desintegrado. O general alemão Friedrich Paulus, comandante do 6º Exército em Stalingrado, tinha informado repetidamente o OKH de que os flancos romenos eram o ponto fraco do saliente. Os seus relatórios foram ignorados. A Wehrmacht pagou esse erro com 300 mil homens cercados. O 8º Exército Italiano no Don, que também participou na campanha de Stalingrado, teve o mesmo destino quando o Exército Vermelho lançou a Operação Saturno em dezembro de 1942. As suas divisões de infantaria, que nem sequer possuíam tratores de artilharia motorizados, enfrentaram os tanques soviéticos com canhões que os artilheiros arrastavam à mão pela neve. Dos 220 mil soldados italianos na frente do Don, 114 mil morreram ou foram capturados durante a retirada do inverno de 1943. Apenas 10 mil regressaram à Itália. O exército finlandês merece uma menção específica porque demonstrou algo que nem alemães, soviéticos, norte-americanos nem britânicos igualaram: a capacidade de combater contra os maiores exércitos da história durante 4 anos e meio, com uma população total de 6 milhões de habitantes, mantendo a sua independência nacional. O Marechal Carl Gustav Emil Mannerheim, com 72 anos em 1940, havia liderado a defesa finlandesa contra o Exército Vermelho durante a Guerra de Inverno de 1939 a 1940.
Entre junho de 1941 e setembro de 1944, o exército finlandês manteve uma frente de 1.000 quilômetros contra forças soviéticas muito superiores. Os seus 350 mil soldados mobilizados numa nação de 3,7 milhões de habitantes representaram uma taxa de mobilização que nenhuma outra democracia ocidental igualou em termos proporcionais. Quando a situação estratégica se tornou insustentável no verão de 1944, após o Exército Vermelho lançar uma ofensiva massiva no istmo da Carélia, Mannerheim negociou um armistício separado com a URSS em setembro de 1944, pagando um preço territorial significativo, mas preservando a soberania do país. A análise sistemática de mais de 100 batalhas nas frentes ocidental e oriental revelou algo que a narrativa da vitória aliada tende a minimizar. Na frente ocidental, quando unidades alemãs enfrentavam unidades norte-americanas e britânicas em condições semelhantes, o exército alemão produzia consistentemente cerca de 50% mais baixas do que sofria. Isso manteve-se estável independentemente de os alemães atacarem ou defenderem, de terem superioridade numérica ou estarem em inferioridade, e até mesmo nos meses finais de 1944 e 1945, quando a Alemanha estava em retirada constante. Na frente oriental, os números eram ainda mais extremos. Os investigadores concluíram que uma divisão alemã em ataque equivalia operacionalmente a 3 divisões soviéticas em defesa. Uma divisão alemã numa posição defensiva bem preparada podia equivaler a até 7 divisões soviéticas em ataque. Nos piores momentos de 1941 a 1942, houve casos documentados em que as perdas soviéticas superaram em 400% as alemãs em confrontos diretos. O estudo também revelou um dado que desafiou o orgulho polaco de forma inesperada. Os resultados defensivos do exército polaco em setembro de 1939 superaram em eficiência os do Exército Vermelho em 1941. Apesar de os polacos terem menos espaço de retirada e sofrerem o ataque simultâneo da URSS pela retaguarda. O próprio Dupuy assinalou com rigor acadêmico os limites da sua análise. O estudo mede resultados de combate direto. Não mede a rendição coletiva de 300 mil alemães em Stalingrado. Não mede os 7.000 tanques e veículos blindados destruídos pela aviação aliada na frente ocidental entre junho e setembro de 1944, que nunca chegaram a disparar um único projétil contra qualquer infantaria. Não mede o efeito dos submarinos norte-americanos sobre o Japão, nem o dos bombardeiros Lancaster sobre as refinarias de petróleo romenas que abasteciam a Wehrmacht. A conclusão mais reveladora é a seguinte: se a guerra fosse medida apenas pelos parâmetros deste estudo, a Alemanha não teria perdido em 1945. A Wehrmacht foi derrotada por fatores que o combate corpo a corpo não capta. Em outubro de 1944, os exércitos do general Dwight D. Eisenhower enfrentavam um problema que nenhum comando alemão teria imaginado. Tinham mais soldados prontos para combater do que conseguiam abastecer. Os portos do norte da França ainda estavam nas mãos alemãs ou danificados pela retirada, e a famosa Red Ball Express de caminhões não era suficiente para abastecer toda a frente. A solução foi parar Patton no rio Mosa e priorizar o avanço britânico em direção aos portos do canal. Isso revela algo fundamental que o estudo de Dupuy não capta. A guerra vencida pelos Estados Unidos não foi principalmente uma guerra de infantaria, foi a guerra da produção. Entre 1941 e 1945, os Estados Unidos produziram 86 mil tanques, 286 mil aviões, 8,5 milhões de fuzis e quase 15 milhões de toneladas de suprimentos para o próprio exército, além de 11 milhões de toneladas entregues aos aliados sob o programa Lend-Lease, incluindo a União Soviética. O Lend-Lease para a URSS incluiu mais de 400 mil caminhões, 2.000 locomotivas e 11 mil vagões ferroviários.
Glantz e House destacam que essa frota de caminhões americanos foi o que permitiu ao Exército Vermelho sustentar logisticamente avanços de 400 a 600 quilômetros exigidos pelas operações em profundidade de 1944 a 1945. O Exército Vermelho tinha a doutrina e os soldados. O Lend-Lease americano forneceu os caminhões necessários para executar essa doutrina em escala continental. Esse dado é crucial para compreender a natureza da vitória aliada. Não foi um único exército que venceu. Foi uma coalizão na qual cada componente contribuiu com algo que os outros não podiam fornecer na mesma medida. Qual foi o melhor exército? Quem espera uma resposta em uma única frase tem razão em esperá-la, mas se engana se acredita que seja simples. A pergunta sobre qual foi o melhor exército da Segunda Guerra Mundial é, na verdade, um conjunto de questões distintas que se sobrepõem e às quais cada escola historiográfica respondeu de acordo com seus próprios métodos, seus próprios arquivos e, frequentemente, suas próprias preferências nacionais. Durante a Guerra Fria, a historiografia ocidental tendeu a minimizar o papel soviético e a apresentar a guerra como um empreendimento anglo-americano com uma frente secundária no leste. Os generais alemães capturados e suas memórias, escritas no cativeiro ou no exílio com a urgência de quem precisa se exculpar, construíram uma narrativa que Glantz e House denominaram com precisão o mito da superioridade alemã, de que a Wehrmacht havia perdido não por mérito do Exército Vermelho, mas pela interferência de Hitler, pelo frio russo e pela esmagadora superioridade numérica de um inimigo que enviava ondas de soldados como se as vidas não tivessem valor. Essa versão dos fatos foi conveniente para os aliados ocidentais durante a Guerra Fria, que precisavam reabilitar os militares alemães como possíveis aliados contra a URSS. E também foi conveniente para os próprios generais alemães, que precisavam sobreviver ao julgamento da história sem responder pelos crimes da guerra de extermínio que haviam servido. No extremo oposto, a historiografia soviética do pós-guerra construiu a narrativa de um povo soviético que, com seu heroísmo e sacrifício, derrotou sozinho o fascismo. Essa versão minimizava sistematicamente o Lend-Lease norte-americano, ignorava os desastres de 1941 e 1942, ou os atribuía à traição e sabotagem, e elevava a uma dimensão épica aquilo que na realidade foi uma combinação de sacrifício genuíno, produção industrial extraordinária, aprendizado doloroso e ajuda aliada, o que os próprios arquivos militares russos desclassificados após 1991 confirmaram com números que a versão oficial nunca havia reconhecido. A resposta correta exige separar as perguntas que se fundem em uma só e responder a cada uma delas com os dados disponíveis. Critério 1. Eficácia tática no combate direto. Segundo este critério, a resposta dos estudos de Dupuy e Van Creveld é, em seus próprios termos, inequívoca: a Wehrmacht. A análise de mais de 100 batalhas nos frontes ocidental e oriental mostrou que as unidades alemãs infligiam consistentemente cerca de 50% mais baixas do que recebiam em condições comparáveis, independentemente de estarem atacando ou defendendo, de possuírem superioridade numérica ou estarem em inferioridade, e ao longo de toda a guerra, incluindo os anos de retirada de 1943 a 1945. As razões estruturais dessa eficiência eram múltiplas e se reforçavam mutuamente. A coesão regional das divisões alemãs criava um vínculo social que os estudos de psicologia militar do pós-guerra identificariam como o fator primário na resistência ao combate. Um soldado da Wehrmacht, em 1941 ou 1942, conhecia pessoalmente os homens com quem combatia. Seus companheiros de trincheira vinham da mesma cidade, do mesmo bairro, da mesma região. Suas famílias se conheciam. Os reforços chegavam em batalhões que haviam treinado juntos, não como indivíduos anônimos atribuídos a unidades que já não precisavam deles emocionalmente. Essa coesão não era sentimental, era operacional. Determinava se um soldado continuava avançando quando seu sargento caía, se mantinha a posição quando o oficial da companhia não respondia ao rádio, se coordenava com a unidade adjacente sem receber ordens explícitas.
A essa coesão somava-se o Auftragstaktik, a doutrina de missão que dava a cada suboficial e oficial de companhia a compreensão do propósito de seu superior 2 níveis acima e a autoridade para improvisar os meios enquanto o objetivo permanecesse claro. Quando as comunicações falhavam, quando o mapa já não correspondia ao terreno, o soldado alemão não esperava ordens. Agia na direção exigida pelo propósito da operação. Essa capacidade de iniciativa descentralizada era praticamente impossível de reproduzir com recrutas treinados por poucas semanas e com comandantes que os haviam conhecido poucos dias antes da batalha. O armamento individual também contribuía de forma verificável. A MEG-42, com sua cadência de tiro entre 1.200 e 1.500 disparos por minuto, produzia uma densidade de fogo de supressão que as Bren britânicas ou as BAR americanas não podiam igualar. Uma única MEG-42 bem posicionada podia suprimir o avanço de uma companhia de infantaria em terreno aberto. O fuzil de assalto MP-44, introduzido em 1943, combinava a cadência de fogo automático com o alcance efetivo de um fuzil, combinação que o M1 Garand americano superava em precisão semiautomática, mas que o alemão compensava em poder de fogo por metro de frente. No combate de trincheiras e no avanço em terreno aberto, a superioridade do armamento de esquadra alemão era real e documentada. No entanto, o próprio Dupuy destacou com rigor os limites da análise, e esses limites são tão importantes quanto as conclusões. O estudo mede resultados de combate direto, unidade contra unidade, em condições relativamente comparáveis. Não capta 3 fatores que determinaram o resultado estratégico da guerra de forma mais decisiva do que qualquer proporção de baixas. A rendição massiva de unidades alemãs completas, cercadas sem saída, a destruição logística causada pela aviação aliada antes que as unidades chegassem ao contato e o colapso industrial da Alemanha sob o peso combinado dos bombardeios estratégicos e da perda de territórios ocupados. A rendição de Stalingrado em fevereiro de 1943 anulou anos de eficiência tática com um único ato. 300 mil soldados, incluindo 24 generais e um marechal de campo capturados ou mortos. Esse exército não foi derrotado em combate direto. Foi cercado por uma manobra operacional que os parâmetros do estudo de Dupuy não medem. Se apenas os resultados do combate corpo a corpo forem considerados, a Wehrmacht aparece como o exército mais eficiente da guerra. Mas os exércitos não são medidos apenas pelo choque de infantarias, e a história da Segunda Guerra Mundial é, acima de tudo, a história das operações que tornaram possível que essas infantarias combatessem nas condições em que combateram. Critério 2. Capacidade de aprendizagem e transformação institucional. Por este critério, a resposta é o Exército Vermelho, e a distância em relação a qualquer outro concorrente é abismal. Nenhum outro exército na história, em qualquer conflito documentado, percorreu uma distância institucional tão grande em tão pouco tempo sob pressão tão extrema. No verão de 1941, o Exército Vermelho era uma instituição cujos quadros haviam sido dizimados pelos expurgos, cuja doutrina fora abandonada por pressão política e cujos soldados combatiam sem coordenação tática elementar. Os comandantes distribuíam suas forças uniformemente ao longo da frente, em vez de concentrá-las nos pontos de esforço principal, porque não compreendiam ou temiam aplicar os princípios da concentração de forças. A coordenação entre infantaria e artilharia, o ABC da guerra moderna, falhava sistematicamente. As ações ofensivas dos primeiros meses eram ataques frontais sem flanqueamento nem engano, executados com a rigidez de quem segue um roteiro decorado sem entender seu propósito. O nível de iniciativa era tão baixo que oficiais que agiam por iniciativa própria corriam o risco de prisão, degradação ou envio ao Gulag. O comissário político que acompanhava cada unidade tinha autoridade para questionar as decisões táticas do comandante e relatar atividade contra-revolucionária se as ordens não fossem executadas exatamente como haviam sido dadas. Nesse ambiente, a prudência institucionalmente racional era a paralisia tática. O exército que pagou esse preço em 1941 foi o mesmo que, em 1944, executou operações de engano com um nível de sofisticação que desconcertou os melhores analistas do Estado-Maior alemão.
A transformação teve 3 motores principais. O primeiro foi a crua seleção darwiniana da guerra. Os comandantes que não aprendiam morriam ou eram degradados pelas derrotas. Os que aprendiam sobreviviam, eram promovidos e acumulavam experiência. Os jovensíssimos capitães e majores que em 1941 mal entendiam como coordenar um batalhão eram, em 1944, generais de divisão que planejavam operações de corpo de exército com uma competência que seus adversários alemães reconheciam, embora não quisessem admitir publicamente. Georgy Zhukov, Alexander Vasilevsky, Konstantin Rokossovsky, Ivan Bagramian, Rodion Malinovsky. Todos amadureceram sob a pressão da guerra e todos sobreviveram a expurgos, derrotas e catástrofes que teriam destruído instituições menos resilientes. O segundo motor foi o retorno à doutrina das operações em profundidade de Tukhachevsky. Não foi um ato consciente de reabilitação ideológica. Foi a redescoberta prática, por meio de tentativa e erro, de princípios que eram corretos e que os expurgos haviam temporariamente enterrado. Os oficiais soviéticos que sobreviveram a 1941 e 1942 compreenderam por experiência direta que ataques frontais contra defesas preparadas eram massacres organizados. Começaram a experimentar flanqueamentos, concentrações de força e enganos prévios. Cada operação deixava lições que eram sistematizadas, difundidas entre os comandos e aplicadas na operação seguinte. A Maskirovka, o conceito soviético de engano operacional que incluía movimentos noturnos de unidades, construção de posições falsas, manutenção de rigoroso silêncio de rádio antes dos ataques e deslocamento dos eixos principais de avanço para o setor menos vigiado pelo inimigo, atingiu em 1944 um nível de sofisticação que o próprio coronel-general Reinhard Gehlen, chefe da inteligência da Frente Oriental Alemã, e um dos analistas mais capazes do Reich era incapaz de decifrar com as ferramentas disponíveis. A tabela 13-1 de Glantz e House registra a correlação de forças no início da Operação Bagration em 22 de junho de 1944. 178 divisões soviéticas contra 63 alemãs. 1.254.300 soldados contra 336.573, 4.070 tanques e canhões de assalto contra 495, 34.016 peças de artilharia contra 2.589 e 4.853 aviões contra 602. A superioridade era de 8,2-1 em blindados e de 13,1-1 em artilharia. Mas esses números não explicam por que a Alemanha não viu o golpe chegar. O que explica a cegueira alemã foi a Maskirovka, o deslocamento noturno das reservas soviéticas, mantidas a 50 ou 60 quilômetros atrás da frente até os últimos dias antes do ataque, a manutenção de um silêncio de rádio absoluto que privou a inteligência de sinais alemã de sua fonte mais confiável e a construção de posições falsas no setor ucraniano que convenceu Gehlen de que o golpe principal viria ali. O Estado-Maior alemão identificou 60% das forças soviéticas diante do grupo de exércitos centro, mas não detectou um dos exércitos de tanques da guarda. Calculou que enfrentaria 1.800 tanques e canhões de assalto em vez dos 4.070 reais. O terceiro fator foi a crescente confiança que Stalin começou a depositar em seus generais a partir de 1942. Glantz e House documentam um padrão que contrasta diretamente com a evolução de Hitler. Enquanto o Führer apertava o controle sobre seu exército à medida que as derrotas se acumulavam, Stalin o afrouxava à medida que as vitórias começavam. Oficiais de nível médio relataram após a guerra terem sido chamados ao Kremlin não para serem repreendidos, mas para dar sua avaliação honesta da situação, e que Stalin ouvia sem represálias. Essa abertura institucional gradual era exatamente o oposto do que o exército alemão precisava para funcionar com a Auftragstaktik e exatamente o que o exército vermelho precisava para regenerar a iniciativa tática que o expurgo havia eliminado. Critério 3. Contribuição decisiva para o resultado da guerra. De acordo com este critério, a resposta também é o Exército Vermelho.
E os números são tão contundentes que os estudos acadêmicos sérios dos últimos 30 anos não os discutem. Apenas questionam os decimais. De 22 de junho de 1941 a 8 de maio de 1945, o Fronte Oriental foi o principal teatro da Guerra Alemã. Em junho de 1941, quando a Alemanha atacou a União Soviética, 3,05 milhões de alemães cruzaram a fronteira. Menos de 1 milhão de soldados alemães estavam alocados em todos os outros teatros combinados, incluindo o norte da África, os Balcãs, a Noruega e a própria Alemanha. Em 1º de outubro de 1943, 63% da força total da Wehrmacht, 2.565.000 soldados, estavam combatendo no leste. Em 1º de junho de 1944, 12 dias antes do desembarque na Normandia, 239 divisões equivalentes alemãs, 62% da força total, ainda estavam no fronte oriental. Os alemães consideravam o teatro ocidental como uma zona de semidescanso, de acordo com a caracterização de Glantz e House, com base nos próprios documentos de planejamento do OKH. Em novembro de 1942, o mesmo mês em que Montgomery derrotou Rommel em El Alamein, infligindo 60.000 baixas a 4 divisões alemãs e uma força italiana maior, o Exército Vermelho executou a Operação Urano e cercou o 6º Exército Alemão, danificou gravemente o 4º Exército Panzer e destruiu o 3º e 4º Exércitos Romenos. O saldo foi mais de 50 divisões do eixo, eliminadas da ordem de batalha e 300.000 homens capturados ou mortos. Em termos de força destruída no mesmo período, o fronte oriental consumiu mais do que o dobro do que a campanha do norte da África produziu em toda a sua duração. Os números das baixas alemãs totais são a prova definitiva. Em 30 de abril de 1945, o total de baixas da Wehrmacht chegou a 11.135.500, incluindo 6.035.000 feridos. Desses, quase 9 milhões caíram no leste. Considerando o total, incluindo prisioneiros, 13.488.000 alemães, 75% de todos os mobilizados e 46% da população masculina adulta alemã de 1939 foram colocados fora de combate. Desses, 10.758.000 caíram ou foram capturados no fronte oriental. A inscrição Morto no Leste, que pode ser lida em dezenas de milhares de lápides em cemitérios alemães, é a estatística demográfica mais eloquente do século XX europeu. Critério 4. Amplitude estratégica e poder de coalizão. De acordo com este critério, a resposta muda, e a resposta é o aparato de guerra norte-americano entendido em sua totalidade, não apenas o exército de terra. O exército norte-americano de terra tinha limitações táticas reais e documentadas, mas a guerra de 1939 a 1945 não foi apenas uma guerra de infantarias, foi uma guerra de sistemas, de produção industrial, de logística marítima, de poder aéreo estratégico, de criptografia e de capacidade de projetar força em escala global simultaneamente em teatros separados por milhares de quilômetros. Nesse sistema complexo, a contribuição norte-americana era estruturalmente insubstituível. Sem a produção norte-americana de caminhões, locomotivas e vagões de trem transferidos para a URSS pelo programa Lend-Lease, cada ofensiva soviética de 1944 e 1945 teria consumido suas reservas logísticas mais rapidamente, teria necessitado de pausas mais longas entre operações para reconstituir as linhas de abastecimento e teria permitido à Wehrmacht escapar de mais cercos. Glantz e House calculam que sem o Lend-Lease e sem a abertura do fronte ocidental, Stalin teria precisado de entre 12 e 18 meses adicionais para derrotar a Wehrmacht. O resultado final teria sido o mesmo. O preço teria sido milhões de mortos soviéticos adicionais e os exércitos do Exército Vermelho teriam chegado às costas do Atlântico em vez de parar no Elba. Sem os bombardeios estratégicos aliados de 1943 a 1945, que destruíram a capacidade de produção de combustível para a aviação alemã e obrigaram a Luftwaffe a retirar a maior parte de seus aviões para o interior da Alemanha,
Para defender as fábricas, a Frente Oriental teria contado com apoio aéreo alemão que os atacantes soviéticos não teriam conseguido neutralizar de forma tão decisiva. Em 1º de agosto de 1943, o ataque dos B-24 Liberator da Força Aérea do Exército Norte-Americano sobre as refinarias de petróleo de Ploiesti, na Romênia, custou 54 dos 177 aviões participantes, mas danificou 42% da capacidade de refino da operação mais crítica para o abastecimento de combustível da Wehrmacht no leste. Esse ataque, e os que o seguiram, reduziram progressivamente a disponibilidade de combustível para a aviação alemã até que a Luftwaffe já não pudesse operar em larga escala em nenhum fronte. O debate que não termina. Wehrmacht versus Exército Vermelho em termos absolutos. A pergunta que os historiadores militares continuam debatendo e que o estudo de Dupuy deixou sem uma resposta completa é qual dos dois exércitos teria vencido se tivessem se enfrentado em condições de igualdade durante toda a guerra. A pergunta é hipotética por definição. Nunca combateram em condições de igualdade. Mas os dados disponíveis permitem construir uma resposta fundamentada. Em 1941, a Wehrmacht era superior em todos os aspectos mensuráveis: doutrina, liderança tática, coesão, armamento de esquadrão e coordenação de armas combinadas. O Exército Vermelho, naquele momento, era uma instituição decapitada, aterrorizada e doutrinariamente vazia que sobreviveu não pelos seus méritos táticos, mas pela profundidade do seu território, pela quantidade de suas reservas humanas e pelo fracasso alemão em calcular corretamente o custo da empresa que haviam iniciado. Em 1944, o equilíbrio havia mudado de forma significativa. O Exército Vermelho de 1944 planejava operações com semanas de antecedência, concentrava forças secretamente, realizava enganos complexos que funcionavam, utilizava exércitos de tanques com velocidade e precisão e mantinha explorações de 400 a 600 quilômetros de profundidade. A Wehrmacht de 1944 era um exército em constante retirada, com divisões em média abaixo de 50% de sua força, sem reservas estratégicas, com uma cadeia de comando onde a iniciativa havia sido esmagada pela acumulação de interferências de Hitler, e com uma produção industrial que a campanha de bombardeios aliados estava reduzindo sistematicamente. Glantz e House, na conclusão de When Titans Clashed, oferecem a síntese mais precisa disponível. Em 1941, o Exército Vermelho enfrentou a força irresistível da Wehrmacht e não cedeu, quando a lógica militar convencional dizia que deveria colapsar. Em 4 anos de combate que consumiram recursos e iniciativas humanas sem precedentes históricos, o Exército Vermelho sobreviveu, se transformou e triunfou. A força irresistível foi completamente destruída. Outro ângulo de análise que os debates históricos frequentemente produzem é o dos comandantes. Qual exército produziu os melhores generais? A resposta aqui é mais matizada, mas desconfortável para a historiografia alemã. Erich von Manstein é considerado por muitos o melhor operador militar da guerra. Sua contraofensiva em Kharkov em fevereiro e março de 1943, que devolveu a cidade ao controle alemão após o avanço soviético pós-Stalingrado, foi uma obra-prima de manobra com forças inferiores, que poucas operações da guerra igualam em eficiência. Mas Manstein lutou em um teatro e período que não exigiram os mesmos níveis de coordenação em larga escala que seus homólogos soviéticos tiveram de gerenciar simultaneamente. Ele comandou exércitos. Os grandes comandantes soviéticos de 1944 comandaram frentes de vários exércitos coordenados em operações de centenas de quilômetros de frente. Georgy Zhukov foi o único comandante da guerra a obter vitórias decisivas nos 4 frentes estratégicos em que lutou. Khalkhin-Gol contra o Japão em 1939, Moscou em 1941, Stalingrado em 1942 e Berlim em 1945. Alexander Vassilevsky coordenou simultaneamente o planejamento da Operação Bagration na Bielorrússia e a Operação Paralela na Ucrânia no verão de 1944. E depois, em agosto de 1945, organizou a campanha da Manchúria, que destruiu o exército de Kwantung em 11 dias.
Em nenhum momento de sua carreira foi registrada uma operação falhada de escala comparável aos seus sucessos. A cultura de comando alemã produzia excelentes táticos e brilhantes operadores no nível de exército. A cultura de comando soviética de 1944 produzia algo diferente e mais difícil. Coordenadores de operações multifrontes capazes de gerenciar 1 milhão de soldados ou mais em movimentos simultâneos sobre frentes de 1.000 quilômetros. Esse nível de complexidade não teve paralelo em nenhum exército da guerra. Qualquer veredicto sobre o melhor exército da Segunda Guerra Mundial que não leve em consideração o custo humano que esse exército pagou é um veredicto incompleto. E o custo pago pelo Exército Vermelho supera toda a escala de comparação histórica. As tabelas P e Q do apêndice de Glantz e House indicam que a Grande Guerra Patriótica custou à União Soviética pelo menos 29 milhões de baixas militares. Alguns historiadores revisionistas elevam esse número para 50 milhões, quando se incluem mortes civis diretamente atribuíveis a operações militares, fome causada pela ocupação e execuções em massa. A deslocalização da população soviética foi equivalente, em termos geográficos, a uma ocupação inimiga dos Estados Unidos da costa atlântica até o oeste do rio Mississippi. Milhões de soldados soviéticos capturados desapareceram nos campos de trabalho alemães e nas fábricas de escravos, onde morreram em taxas que superavam as dos prisioneiros de guerra alemães na Sibéria. Milhões mais sofreram danos físicos e psicológicos permanentes. A economia soviética não recuperou o nível de vida de 1940 em uma população significativamente menor até pelo menos 1952. Os trabalhadores trabalhavam semanas de 74 horas durante os anos de guerra, vivendo em barracões sem aquecimento nos Urais e na Sibéria, produzindo os tanques e aviões que o fronte consumia com velocidade brutal. Uma mulher que trabalhou na fábrica de tratores convertida em produção de tanques em Chelyabinsk, nos Urais, no inverno de 1942, com temperaturas externas de menos 30 graus e o teto da oficina aberto para o céu, porque a construção não havia sido terminada. Trabalhando um turno de 12 horas antes de caminhar 3 quilômetros de volta para um quarto sem água corrente, pagou um preço pela vitória que nenhuma análise de eficiência tática pode capturar. Isso não muda o veredito técnico, mas o contextualiza de uma maneira que a frieza analítica do estudo de Dupuy, com todo o seu rigor metodológico, não pode fazer sozinha. O melhor exército na dimensão tática foi a Wehrmacht. Esse julgamento se baseia em evidências documentadas e não foi refutado metodologicamente. Um exército que consistentemente produz melhores resultados de combate direto do que seus adversários durante 6 anos, em 2 frentes radicalmente diferentes, com meios que se degradavam progressivamente contra inimigos que se reforçavam com a mesma progressão inversa, é o padrão tático da guerra. O melhor exército na dimensão operacional de 1944 foi o Exército Vermelho. A Operação Bagration, com uma superioridade de 13-1 em artilharia e 8-1 em blindados, não é vencida apenas com mais homens. Ela é vencida com planejamento, com engano, com coordenação de 4 frentes em eixos divergentes, com logística que sustenta explorações de 600 quilômetros. Nenhum outro exército da guerra executou nada equivalente em escala e resultado. O melhor exército na dimensão estratégica e sistêmica foi o aparato de guerra norte-americano. Sem sua produção, sem seus caminhões, sem seus navios, sem seus bombardeiros e sem seu financiamento, o resultado final da guerra teria chegado mais tarde, com mais mortos e com fronteiras pós-guerra possivelmente traçadas nas costas do Atlântico. E o exército que decidiu o resultado da guerra, que lutou por mais tempo contra o inimigo mais forte, absorvendo perdas que nenhuma nação ocidental teria sobrevivido como sociedade organizada, foi o Exército Vermelho. Não o de 1941, que foi o maior exército do mundo destruído em semanas por um adversário menor. O de 1944 e 1945. Aquele que aprendeu com suas próprias catástrofes, reconstruiu suas doutrinas a partir dos escombros, formou uma nova geração de comandantes sob fogo real e transformou a derrota total na maior vitória da história militar do século XX. O veredicto sobre o melhor exército da Segunda Guerra Mundial não cabe em uma única resposta.
Cabem 4, uma para cada dimensão em que os exércitos são medidos. E dessas 4 respostas, aquela que determina quem venceu a guerra e como ela foi vencida pertence, sem discussão possível, ao Exército Vermelho.